Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Estou aqui começando a esperar cada um de vocês entrar nessa live que a gente vai começar. Já já estaremos aqui com o nosso grande amigo Max Hager. Vamos que vamos. Pessoal, shalom para todo mundo. Max, já te achei aqui. Vou te chamar agora. Pessoal, aproveita para marcar todo mundo, chamar os seus amigos, todo mundo que tem curiosidade sobre esse tema. Tá? A gente vai conversar agora com um judeu ortodoxo da maçonaria do rito escocês, grau 33, algo realmente surpreendente. Vou chamar ele aqui agora e simbora para a gente poder começar. Estamos aqui com o Max, muita gente mandou mensagem, muita gente falando que já te conhece, que gosta muito de você, que está super curioso, já que você vai falar sobre o tema. Então, galera, para a gente não perder tempo, e não também, né, não perder o tempo do nosso querido amigo aqui, Max Hager. Max, deixa eu te perguntar, minha mãe está aqui online também, é tua fã. Um beijão racídico para ela, aqui por favor. E é tua fã. Um beijão racídico, hein, mãe? Que essa aqui te ama muito. Max, deixa eu começar te perguntando, como é que é essa questão de você ser judeu ortodoxo e ao mesmo tempo maçom? Uma das perguntas que mais fazem desde que eu me entendo por gente sobre essa questão. Aí, né? É possível? Infelizmente, né, o pessoal, por desconhecimento, acaba fazendo o quê? Acaba confundindo, né, um pouco a questão do viés religioso católico, né, e cristão, que, entre outras coisas, está mais preocupado, às vezes, com o lado financeiro, propriamente dito, do que com a filiação a outros lugares. O judaísmo, felizmente, ele não tem esse viés. O judaísmo e a maçonaria, ela sorve dessa liberdade que o judaísmo faculta de uma maneira muito forte, né? Ou seja, a maçonaria, apesar de alguns aí trazerem essa tríade de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o mote da Revolução Francesa, que teve a participação de muitos maçons, como outros movimentos libertários, mas ela não tem, como é que eu vou te dizer assim, essa doutrinação tão... A maçonaria está mais preocupada em aliviar as dificuldades de um necessitado, e exemplo até do que fala a Torá, de uma viúva, de um órfão, né? Por exemplo, uma das organizações que a maçonaria criou em 1919, que foi a Ordem de Molay, e tomou um corpo imenso no mundo inteiro, no Brasil hoje até maior do que a Ordem nos Estados Unidos, né? Hoje no Brasil eu estou um pouco afastado, mas vamos dizer assim, no Brasil talvez tenha mais, atualmente, talvez tenha mais de 100 mil ativos, né? E até hoje talvez tenham iniciado mais de, talvez uns 80 mil, 90 mil ativos, mas hoje talvez tenha iniciado mais de 250 mil demolês no Brasil, isso num trabalho desde 1980 até hoje. E como é que ela nasceu? Nasceu por causa de um filho de um maçom que perdeu o pai, e um outro maçom, um grande maçom, um estimado maçom, achou por bem criar uma organização, e assim nasceu a Ordem de Molay, né, que leva o nome de um templário, né, de Molay, que foi o 23º, perdão, e último grão-mestre da Ordem do Templo. Né? Como ele aparece num dos graus da maçonaria, foram trazidos nomes para aqueles jovens, né, que criaram aquele primeiro núcleo, aquele primeiro grupo, e o que eles fizeram? Eles permitiram aos jovens que eles escolhessem um nome e foram contando a história de cada personagem, desses vários personagens que pululam dentro das lendas e histórias da maçonaria. Algumas são lendas e outras são histórias verídicas, muitas delas bíblicas até. E aí, o que acontece? Os jovens optaram, né, ficaram impressionados com o exemplo de fidelidade de Jacques de Molay, que preferiu morrer a atrair os companheiros dele, e deram o nome da Ordem de Molay. Né? Isso tem todo um fulcro, tem toda uma ideia espiritual, e mais uma vez você vai encontrar um pouco de judaísmo nisso daí, porque a Ordem de Molay, que é patrocinada pela maçonaria, né, no mundo inteiro, tem vários países do mundo, boa parte da América Latina toda tem, nas Filipinas, na Austrália, agora está chegando na Rússia, em França, Portugal, em muitos países, né? Ela se fundamenta em 7 virtudes.
né, que é o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E alguns perguntam, mas como é que pode vir o amor filial antes de qualquer coisa? Primeiro tem que... O mandamento é lá, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E aí tem um ditado árabe, né, que é uma brincadeira, que nós tomamos como brincadeira, porque nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas, antes de todas as coisas, adiante de todas as coisas, e não há lugar nenhum que ele não possa se fazer presente. E aí os árabes fazem uma brincadeira que é o seguinte, Deus, na impossibilidade de se fazer presente em todos os lugares, resolveu criar as mães. E aí alguns perguntam, mas como é que pode o amor filial, né, anteceder reverência pelas coisas sagradas? A primeira coisa, você teria reverência a Deus e aos seus institutos, né, as religiões, enfim. Por que é o amor filial antes de qualquer coisa, né? O amor aos pais, em especial à mãe, que o Demolei trata tanto? Se alguém lembrar algumas passagens atrás do nosso livro agora de Bereshit, né, nós tivemos Parashá Vaishlar, onde Yaakov ele manda anjos, né, logo quando ele entra na terra de Israel, para acalmar o irmão dele, Esaú. E ele tinha acabado de sonhar com a Kadosh Baruch Hu, né, naquela escada, né, que tocava da terra aos céus, onde os anjos subiam e desciam, e ele briga com os anjos. Ele tem um método de ter o nome mudado ali, né? Ele sai de Yaakov, que tem uma ideia de calcanhar baixo, para Israel, né? Aquele que lutou com o anjo, leva o nome Kel, o nome de Hashem. E como é que Deus prometeu para ele, né? Ou seja, o anjo promete para ele que ele ia ser, que ele ia ter, que ele ia isso, aquilo. Ele já tinha visto esse exemplo, ele estava vindo da casa do tio dele, de Labão, muito rico, né? Com tudo, né? Com tantas posses. E algumas pessoas estranham, mas ele tinha só carneiro. Naquela época não tinha caminhão, não tinha Sims, não tinha Mercedes-Benz. Aquelas eram as Mercedes-Benz da época. Se nós formos analisar, a gente está tratando aí de bilhões, talvez, em valores da época. Voltou riquíssimo. E ali ele dá para o irmão dele, né? Mas por que ele teme o irmão dele, né? É uma questão. O irmão dele tinha um mérito muito grande. O irmão dele teve um mérito, com todos os defeitos que Esaú poderia ter, mas ele cuidou dos pais dele. Durante 22 anos que ele ficou fora, ele cuidou do pai e da mãe. E Yaakov, talvez, ele tenha pensado, olha, Deus me prometeu tudo, mas eu não estava lá do meu pai e da minha mãe. Esse meu irmão, ele tem algum mérito, um mérito muito grande, que ele cuidou dos meus pais. Né? Então, a ordem de Molei, ela se antecipa, né? Ela traz essa história e ela coloca o amor filial antecedendo, né? Porque um homem que não consegue honrar o seu pai e sua mãe, ele não tem condições de conhecer Deus, ele não tem condições de respeitar Deus, né? Porque Deus, nós sentimos Deus, nós estudamos, nós vimos, nós temos tudo isso. Porém, a primeira representatividade de Deus no nosso entorno é o amor filial, né? Aquele amor gratuito, né? Que uma mãe dá para um filho antes mesmo que ele possa retribuir com alguma coisa. Né? Ou seja, então, a Ordem de Molei traz isso, que nada mais é do que uma extensão dos ensinamentos maçônicos. Né? Então, e a maçonaria trata muito disso. Aí você me perguntou mais uma coisa. O que você tinha falado? Então, que é uma pergunta que eu escuto, eu acho que uma vez por semana, é possível ser um então, judeu voltando, ortodoxo, né? e um maçom? Como na maçonaria, né, não existe nada... Quando as pessoas falam de ritual, né, tem até alguns rituais aqui, eu acabei trazendo, que eu estava estudando, eu sempre, todo lugar que eu vou, eu levo os meus livros kosher, mas eu também levo os meus rituais. Então, aqui tem um ritual do grau 30, de Cavaleiro Kadosh, né? Aqui outro grau, que é o grau 29, né? Mestre Conceito de Santo André, Grande Conceito de Santo André, e o tal grau, né? O Grande Inspetor Geral, que é o grau 33. Então, esses rituais encerram verdades, né, e pensamentos filosóficos da maçonaria que tem sempre um fulcro bíblico. Né? Ele sempre vai trazer uma discussão, em boa parte bíblica, e não existe grau maçônico que não se abra tendo, no rito escocês antigo e aceito, um livro sagrado que é a Bíblia. Né? Em algumas lojas que nós fundamos, em especial ao grande mestre Alberto Mansur, 3.196, que funciona no Lavradio, né, o Palácio Histórico do Lavradio, no altar, né, que todo maçom faz seus votos, seu compromisso para com a ordem. Além da Bíblia Sagrada, nós temos um Sefer Torá, né, um livro de Torá, com Tanar, com tudo, um Alcorão, no caso tem um árabe, um Novo Testamento, no caso de um cristão,
Bhagavad Gita, né, enfim, para todas as correntes, né, até o evangélico segundo o espiritismo, porque ficava difícil, né, não teria como botar um assentamento africano no meio da... A maçonaria não cultua isso, né, então ficaria difícil. Então nós trazemos algumas verdades reveladas, né, por aqueles que entendem-se assim, profetas, e deixo ali. Então cada um, a maçonaria ela não quer adentrar no escopo, no princípio da religião de cada um. Ela respeita a religião de todos. Então, na minha loja, eu tenho alguns espíritas, tem católicos, tem evangélicos, tem um judeu, tem aqueles irmãos da igreja dos últimos dias, né, os mormons, tem mormons, em todas as correntes, ou seja, que ali, acima de qualquer coisa, é um respeito fundamental. Isso daí talvez tenha sido a maior máxima do rito escocês, né? Respeitar, fundamentalmente, toda e qualquer religião, toda forma. O homem, necessariamente, ele tem que crer num ente supremo, né? Num ente superior, né? Que nós denominamos grande arquiteto do universo, e algumas religiões se incomodam, né, com essa denominação. Não, arquiteto, por quê? Está limitando Deus. Em inúmeros momentos, Deus se coloca com algum instrumento, né, construindo alguma coisa. Nós temos isso não só no NAF, mas até com Amós, né, o que vetou Amós. Eis que revestiu por cima de um muro, erigido a prumo, e tinha um prumo na mão, e perguntou-me o Senhor: o que tens tu na mão, Amós? O que vês, Amós? Um prumo. Eis que borei um prumo no meio do meu povo Israel, não mais passarei por ele. Então, você sempre tem algumas conotações de instrumentos de construção em inúmeros momentos, né? Em inúmeros momentos. Então, basicamente, a maçonaria, ou seja, ela não se miscui no fórum íntimo de cada um. Ela respeita e até se admira, né? Ela até não se admira, ela fica feliz, entendeu? Com aquele irmão que tem uma denominação, é ligado a uma denominação religiosa, ele tem uma determinada crença. É muito importante isso para a maçonaria. Sim. E Max, já que você começou a entrar um pouco, né, mostrando aí até alguns detalhes que você trouxe aí, capa, né, da questão de ritos, né, de acordo com o grau, aí vem, né, tem tanta pergunta para fazer que as pessoas fazem aqui. Uma delas, as pessoas têm, todo mundo que tem acesso, ou é a pessoa realmente só quando ele chega naquele grau ele tem acesso e ninguém mais consegue chegar naquilo, mesmo que o cara fosse, vou até exagerar um pouco aqui na minha inocência, a pessoa pode ser o investigador da Polícia Federal, ele não consegue chegar num papel desse da pessoa que está no ritual do grau 33. É uma coisa muito fechada? Não é muito fechado. O que acontece? É muito fechado, mas é como um exemplo aqui, né? Você tem aqui uma caneta, né? E aí você está vendo aqui a ponta da caneta. Está bem clara a caneta aqui. Mas à medida que ela vai se tornando mais próximo, mais próximo e mais próximo, quando ela está bem no meio dos olhos, eu não consigo mais ver. Está tão próximo, né? Inclusive tem um ditado em Yiddish que fala: "Vida Katz, vida Wilst, gegen de Mittels de Fies", ou seja, quando o gato parece perdido, ele está bem no meio dos pés, né? A pessoa procura de um lado para o lado, ele está o tempo inteiro ali, andando por entre as pernas da pessoa, e a pessoa às vezes não vê, né? E o que acontece? Os rituais, e aí eu vou aproveitar aqui teu canal, que é um canal extraordinário, que tem um alcance maravilhoso, né? E hoje tem muitos maçons, inclusive, muitos irmãos que me ligaram, que queriam ouvir, agora há poucos minutos atrás, até trazer um pouquinho para chegar, porque o pessoal ligando: não é agora, como é que eu entro, como é que eu vejo, enfim. E aí o que acontece? O ritual, ele traz uma máxima dentro dele, né? Algumas passagens, infelizmente, uma grande maioria dos maçons, né? Aí eu falo chateado, né? Muito chateado. Quando ele passa no grau, ele acaba passando pelo grau. Ele não sorve o grau. E isso você vai entender, Haas, por quê? Raverhaas, por quê? Você trocou toda a tua vida e você mergulhou no mar da Torá. E você viu como é que ela te mudou completamente. Ou seja, e é um conhecimento, no caso falando de Torá, Chokhmah Ilahá, uma sabedoria superior, e ela transforma de uma maneira absurda. Mas quando
você não pega, né, o que está aqui dentro, nesses rituais, e lê, mas você pega ele, joga no fundo da gaveta, não vai por osmose. Não tem condições. Não tem condições da pessoa chegar e... não, eu peguei... Alguns estão preocupados em botar um quadro bonito na parede, ou usar um anel, ou demonstrar. Isso não é maçonaria. Isso nunca foi maçonaria. Não estou dizendo que o irmão não possa usar o anel, ou o irmão não possa usar o colar. Aquele colar mesmo que você fez a chamada aí, eu só usei ele uma vez e nas sessões, óbvio, num evento no Senado. Eu não gosto, sempre odiei colar, nunca, desde a época da Demolei. Eu me lembro que eu ia para os eventos, eu fui grande mestre nacional da Demolei, eu ia para os eventos e muitos irmãos, tio, bota aí o colar, bota o colar. Já ficava chateado que me chamavam de tio. E depois, porque tem essa coisa, Demolei chamar o maçom de tio. Eu sou Demolei, fui Demolei, vou morrer Demolei. E eu não aceitava que o meu irmão, mesmo sendo mais jovem, me tratasse de maneira diferente. Eu era Demolei como ele, independente de ser grau 33. E aí, o que acontece? O maçom, ele passa pelo grau, mas ele não sorve o grau. Ele não entende os arcanos do grau. Ele não é só questão de estudar, ele não medita em cima daquelas máximas. Por exemplo, eu não vou nem falar do ritual em si, porque o ritual ele funciona como uma alavanca para você mover o mundo, né? Por exemplo, você vai na Parashat Noach, logo no começo da Parashat Noach, o maçom está acostumado a ver os rituais e tudo mais, e, por exemplo, esse livro aqui, antes da Parashat, esse livro aqui eu acabei trazendo, né, para mostrar para o pessoal, é um livro que tem 260 anos. Né? Aqui, vamos lá. Quem escreveu esse livro aqui, tá vendo, pessoal? Aí? Bem, deixa eu me aproximar aqui, a data dele ali embaixo, né? MDCC, né? 1756, né? Foi escrito uma das mais tradicionais publicações de maçonaria, foi escrito por um pastor, James Anderson, e ele versa sobre muitos momentos bíblicos, né, que são trazidos na ordem. E aí o que acontece? Vamos lá na Parashat Noach, né? Ele toledot Noach ish tzadik tamid ve'abedrotai. Ou seja, esses são os registros, né? Ou seja, são as gerações, né, de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Aí mais à frente a gente vai ter Horácio, que vai gigantar esse pensamento, e aí Horácio coloca lá que se Noé tivesse vivido na geração de Abraão, ele teria sido um homem comum. Isso eu me lembro que eu perguntei isso na Yeshivá, quando eu estava na Yeshivá, eu perguntei, mas peraí, ele viveu. Quando Noé morreu, Abraão tinha 58 anos. E aí o rabino me olhou, é uma boa questão, mas tem alguma coisa errada aí. Lê de novo Horácio. E eu vi Horácio, e aí o que estava lá? Na verdade, se ele tivesse na geração de Abraham, quando ele morreu, quem estava lá era Abraão. Não era Abraham, o nome dele ainda não tinha mudado. Abraão, quando ele muda o nome, ele é outra pessoa. Então, aquela geração começa ali com a mudança do nome dele. Quando Noé morre, né, ele morre na geração de um grande homem, mas era ainda o Abraãozinho, vamos dizer assim, né? E é um detalhe que passa às vezes despercebido. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez só os maçons, pelo que eu li aqui, vão conseguir entender e alcançar, né? Tem alguns códigos nossos, né, que falando a gente consegue se entender. Então, os irmãos que estão acompanhando aqui, olha só que coisa, né? Ou seja, o Nor, que é o princípio, né, o pai dos povos, né, que Abraão começa o povo judeu. Abraão, Isaac, Jacó, mas antes dele, Noé, aquele que, digamos assim, povoou o mundo, a Torá se refere a ele como um homem justo, perfeito em sua geração, e ele vai falando, Noé caminhava com Deus, né? Noé gerou 3 filhos, aí vai 100 anos de fé, ou seja, tem graus até que falam sobre essa história, tem graus que trazem algumas verdades sobre esse momento, e um dos símbolos maiores do rito escocês é justamente uma componente da Arca de Noé, que é a águia bicéfala, né? Ou seja, a fênix. Na verdade, a fênix, de acordo com o Midrash,
ela se incomodava e ela não aceitava, ela ficava preocupada, incomodava ela o fato de Noa ter que alimentar todos os animais. E ela não aceitava ser alimentada por Noa, ou seja, pelo cansaço dele. Ela quis poupar um pouco Noa, e ele dá uma bênção para ela, que ela viveria eternamente, e até hoje ela renasce das próprias cinzas, né? Ou seja, a gente conhece, né, no rito escocês como Águia de Lagash, que foi lá registrada, né? Os contemporâneos e residentes daquela região marcaram em pedra, né, uma águia de 2 cabeças que nascia das próprias cinzas, se queimava, se incinerava e dali renascia. E outros midrash falam que ela ia até o solo. Enfim, tem muita história sobre isso. Mas o rito escocês se apropria desse símbolo, né? E ele coloca, qual a verdade que ele coloca em cima desse símbolo? O trabalho do maçom ele tem que ser muito próximo como a águia de Lagash, né? Ou seja, com uma cabeça ela visiona, ela vislumbra o passado, com a outra cabeça ela trabalha, né? Ela visiona, né? Ela tenta alcançar o futuro, porém ela está com o seu corpo no presente, trabalhando para esse futuro e linkando esse passado. E então a maçonaria, a exemplo do judaísmo, voltando, né? Quantas similitudes, né? Quantas proximidades tem do judaísmo, da maçonaria com o judaísmo, né? Por exemplo, a tradição da maçonaria sempre foi oral, ou seja, da era mishnaica, ou seja, que passava de boca a ouvido, né, até o Rav Yehuda Nassi, né, compilar tudo e escrever, a maçonaria sempre foi de boca a ouvido, ou seja, algumas pessoas querem botar o início da maçonaria em 1717, e tem alguns loucos que querem botar no Egito, que não tem nada a ver, nada a ver. Ou seja, o pensamento maçônico, ou seja, dos construtores, no Egito já existia, né? Em outras épocas, né? Sempre houveram. Mas como nós entendemos, né, digamos assim, essa transmutação da fase operativa para a fase especulativa, né, da época que só tinham maçons que trabalhavam mesmo em canteiros pedreiros, construindo as catedrais na Europa, muitos desses pedreiros até oriundos, né, oriundos daqueles que foram trazidos a ferro de Israel, né, ou seja, para a Itália, né, na época de Roma, eles foram transmitindo e legando esses conhecimentos, né, um a outro, até chegar um momento que outras pessoas que não aqueles pedreiros queriam ascender aqueles conhecimentos, eles queriam ter acesso, né, queriam chegar àquele conhecimento. E aí chega um momento que não tem mais como permitir que só o pedreiro que trabalhe aquilo ali, porque ela se torna, como diz assim, os conhecimentos daquelas ferramentas, daquela construção, muitas das quais ainda hoje, aí, depois de tantas guerras que a Europa passou e continua passando, muitas dessas construções existiram quase como um assinte, né, para o homem moderno, para ele entender que aqueles homens simples, e eu falo homens simples porque os maçons eles estão acostumados muito àquelas pompas, né, os colares, os grãos-mestres, tudo mais, e os maiores maçons que eu conheci foram homens simples, Ettore Guglielmo, Alberto Mansur. Ettore Guglielmo é um maçom que me toca muito especial até hoje, porque ele era um jornaleiro, mas ele tinha um conhecimento, né? Ou seja, ele não se apartava disso aqui. Ele acedia seus rituais, ele lia, ele vivenciava a maçonaria e vivia a maçonaria dia a dia. Então, para cada momento, você vai ter uma parte do ritual que você vai te agigantar, como a Torá para a gente, né, para o judeu. E o maçom, ele tem isso, ou seja, se ele entendesse que a maçonaria ela funciona como uma alavanca para justamente ele alcançar essas escrituras sagradas, esse conhecimento tão superior que são as sagradas escrituras, né, e esse conhecimento que você, Aravrach, consegue levar para tantos milhares, eu diria até milhões, né? Porque se você analisar, um vê, fala com o outro, passa para um, ou seja, desencadeia, né, um dominó, né, contínuo e contíguo que não para. E esse conhecimento é muito importante, porque conhecimento é luz. E a luz ela não só ilumina para que as pessoas possam ver, a luz ela conforta, ela aquece. E no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo frio, vazio, é um mundo com tantas vicissitudes, com tantas pessoas umas contra as outras, quando você traz esse conhecimento que liga, né, é quase cimentício, né, ele consegue trazer as pessoas para ver uma verdade que estava nos pés delas, estava na ponta do nariz, estava naquela, e elas não conseguem ver, né? E aí as pessoas
isso é cabala, a cabala. Eu sou meio contra esse negócio de cabala, porque eu costumo brincar, né, você vai entender, um garoto com 6, 7 anos em Israel está fazendo Urash, com 12 anos já está pegando a Guemará, Mishnah, estudando Mishnah, indo para Guemará, e com 30 já está vendo Zohar, e Talmud Yerushalmi, e uma coisa ou outra, e o cara não sabe ler português, e ele quer, eu brinco com alguns, né? Ou seja, pô, você quer falar de física quântica, não sabe somar 2 mais 2. Eu pergunto a você, se você tivesse uma pintura, né, vamos dizer assim, um Monet, tem um Monet, e aí tem um Claude Monet, uma obra de 40 milhões de dólares. Um exemplo, 40 milhões de dólares. Uma pessoa com uma obra dessa, ela vai estar morando debaixo do Negrão de Lima, ali em Madureira, sem casa para... Não. Quem tem um Monet, um Claude Monet, é para botar numa cobertura, talvez ali na Delfim Moreira, no Leblon, ou na Vieira Solta, em Ipanema, com a vista para o mar, ou na Lagoa, que eu sou apaixonado. Enfim, um Claude Monet, ele merece no mínimo uma cobertura. Mas para você pensar cobertura, você tem que entender que a cobertura, ela se sobrepõe, ela está, né, no escopo, lá em cima do prédio. E para ter o prédio, você tem que ter a estrutura do prédio. Para ter o prédio, você tem que ter adquirido o terreno. Para ter adquirido o terreno, você tem que ver a viabilidade de lançar ali as fundações daquele terreno, se é uma área de lodaçal, se é uma área muito molhada, se é uma área que não comporta colunas ali, porque senão não vai ter como levantar o prédio, ele vai sobrar, ele vai mergulhar ali, vai acabar. Então, é a mesma coisa com conhecimento, ou seja, o pessoal hoje quer muito conhecimento mastigado, conhecimento fácil. Felizmente, tem quem consiga diluir para as pessoas, como uma homeopatia, né? O caso da Hassedut, é o caso do teu trabalho magnífico, que eu estava vendo antes daqui, eu vi alguns vídeos assim, que são esclarecedores, né? Para as pessoas que às vezes não está tão claro ali, está tudo na Torá, ou seja, as pessoas querem uma mágica de ficar rico da noite para o dia, não entendem que, como na Paraxá passada, tem 7 anos de opulência, de riqueza, e vão ter 7 anos, no caso do Egito, de miséria total, maiores até do que de toda aquela fartura que antecedeu aqueles anos. E aí aparece um José, e o que o José fala? Não, nós vamos criar silos, nós vamos guardar, e nós vamos fazer com que as pessoas trabalhem para comprar, né, aquilo que nós armazenamos, nós vamos tomar a terra do próprio Egito para o governo do Egito, e assim vai fazendo, e ele acaba enriquecendo. Aquilo ali foi um projeto de nação, ou seja, e aquele projeto que nós estamos falando aí de 3.500, 3.600, 3.700 anos atrás, relendo em outras linhas, esse projeto ainda tem lugar no dia de hoje. Então, esses rituais maçônicos, eles, vamos dizer assim, eles funcionam muitas das vezes como uma interface, né? Há 150 anos atrás, nós tivemos um dos maiores maçons do mundo, Albert Pike, e Albert Pike, ele reescreveu os rituais do rito escocês, justamente o que quase que decodificando o que estava ali. Tem muita coisa que está no ritual e as pessoas não entendem, as pessoas passam, né? Por exemplo, muitos maçons não entendem que o salmo principal de abertura dos primeiros graus lá na maçonaria é o Salmo 133. Hinematov Manai Shebeta Ringambiacha. Ó quão bom e agradável e prazeroso é os irmãos viverem em união. Quem são os irmãos que a Torá está se referindo? Para nós é fácil. Os outros, não, são os irmãos aqui da loja. Não, ali eles estão falando de Aaron e Moshe. Ali são os 2 irmãos ali e ali vai ser mencionado no próprio Salmo, né? É como óleo precioso que desce pela cabeça, que desce sobre a barba de Araão, que desce a orla de suas vestes. Como é que está escrito lá na Torá? Alpi midotav, a boca de suas vestes. Mas que boca é essa? Né? O pessoal toma como orla, né? A orla, a gola, né, daqueles mantos. Né? Mas midotav também pode ser entendido como midot, são as vestimentas da alma. Então, o que é o óleo? O óleo você só consegue o azeite, né, o shemen katita, através do esforço, né, da pressão. Então, você consegue tirar o óleo dali, e aquele óleo que serve para ungir, né, ou seja, vai cair pela cabeça, que é o serre, o entendimento, ele vem... Primeiro, para cair na cabeça, tem que vir de cima. Então, não adianta você pegar, arrumar, como alguns querem por meios outros ilícitos,
ilícitos para conseguir a coisa de baixo para cima. Não, não, é de cima para baixo. Né? Então, esse óleo vem com o quê? Fruto do esforço. A pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que sentar ali à cadeira e tem que ouvir o Rav Eliyahu para poder saber o que ele está falando. A pessoa tem que fazer um esforço também, ou seja, quando nós falamos de korbanot, todo dia nas nossas orações, né, é como, na verdade, nós estivéssemos fazendo korbanot. Então, a pessoa ela tem que tirar um pouco dela. Por que nós fazemos jejum? Porque é o animal que tem dentro da gente, a gente acaba queimando, é gordura, né? É aquele carneirinho, né? Às vezes não é nem bem um carneiro, né? É quase que uma girafa inteira que tem aqui para baixo, tem alguns que são mais, né, um boi imenso que está ali, né? E a pessoa precisa queimar. Mas, da mesma maneira, você tem um Rav ali colocando, né, alguma coisa, você tem que dar alguma coisa, tem que ter uma troca, até para você solidificar, até para esse óleo em verdade alcançar a cabeça, descer pela barba e chegar ao pimidotável, nas vestimentas da alma. Porque quando o cara sai daqui, muita coisa ele passa por ela e não assimilou nada. Mas por quê? Porque tudo tem um custo. There's no free lunch. Não existe almoço grátis. As pessoas precisam tirar delas, as pessoas têm que se doar, nem que seja um almoço para aquele coitado que está ali na esquina, uma roupa para uma criança que está desamparada, um brinquedo na época aí dos Goiás que comemoram o Natal e tudo mais. Não interessa, fora do Natal, no Ano Novo, não interessa. As pessoas precisam se doar, as pessoas têm que tirar um pouco, têm que queimar um pouco da gordura. Né? E a maçonaria faz muito isso. O sucesso da maçonaria, por exemplo, na maçonaria, nos Estados Unidos, tem um grupo chamado Shrines. Eles tinham 23, venderam um agora, alguns anos atrás, e ainda mantém 22 hospitais. Shrines, em 2016 ou 2017, doaram, nesses 23 hospitais, o equivalente, através de tratamentos, de outras coisas, o equivalente a $1 bilhão de doação. 1 bilhão de doses, o valor de hoje seriam 5 bilhões e meio. Isso a doação de um ano de doação. Então, tem aqui um amigo falando, Deus bode é um dos símbolos da maçonaria. Não sabe que ele leu isso, coitado. Né? Tem essas coisas, essas loucuras assim. As pessoas precisavam, que eu estou falando para os maçons, mas é para o mundo inteiro. Né? As pessoas têm que pegar mais as escrituras sagradas e parar de comer bobagem do que as pessoas vendem. Né? Tem que sorver mais da água pura antes de entrar o esgoto e as pessoas acabarem bebendo o que não deve. Né? Se você tem uma fonte de água pura, um Rav, que nem o Rav Haskell, e tanta gente boa aqui, por exemplo, nós fizemos esse livro aqui, um trabalho do Rabino Daniel Steinhauer, que é uma mente assim sagaz, perspicaz, uma pessoa extraordinária. Até uma sugestão, Aravelha, levar ele aí no Rio para toda a turma aí poderem sorver, que é uma pessoa com conhecimento gigantesco, maravilhoso, exemplo teu, que nos ajudou a produzir essa obra aqui, né, que é o Luz Ascendente, que é um dos livros que mais me marcaram assim nos últimos anos, né, E aqui ele vai falar de um personagem muito ilustre para a maçonaria que os maçons desconhecem, que falam e passa ao largo, que é Boaz, né? Aquele que se casa com Ruth e através dele vai vir toda a linhagem messiânica, né? Mas ele consegue trazer um emaranhado de tudo. É tão importante esse livro para a maçonaria, né? Se os maçons soubessem como é que é importante, até para entender a função dele como maçom, a função da ordem, os objetivos da ordem, tão fundamentais, tão princípios, que através desse Boaz, né, que é o primeiro passo quase na maçonaria, para alguns graus em específico, em outros lugares muda alguma coisa, mas esse Boaz ele é tão importante que as pessoas desconhecem a história dele. Então, um livro aqui, você tem aqui 450 páginas, basicamente, você tem 150 páginas falando de Boaz. Quem ele era, o que ele fez, tá, todos os Midrashim, Talmud, Yerushalmi, o que é falado aqui, é colar, assim, enfim. E é o que eu digo, maçom, fundamentalmente, é estudo. Ou seja, eu tenho uma biblioteca aqui atrás de mim, modéstia à parte, a biblioteca da minha casa é um pouco maior do que essa. Eu não chego a ser um bibliófilo como o meu Rav Daniel Steinhauer, que tem peças na casa dele maravilhosas, extraordinárias. Então,
enfim, maçonaria sem estudo não é maçonaria. É fundamental que a pessoa estude, que a pessoa se envolva, né, com a maçonaria de uma maneira assim, intelectual, entendeu? Não adianta só passar o grau, receber um colarzinho bonito, que lindo, tão bonito maçonaria. Não, isso não é maçonaria, né? Está muito longe, isso não é o objetivo da ordem, realmente não é. Né? Max, Max, tem algumas perguntas assim, pontuais que eu queria te trazer. Queria saber se você... Até comentar, tá? Pessoal, alguma pessoa comentou, poxa, o Rabino está tirando alguns comentários. Apenas 3 pessoas aqui na live, porque está todo mundo, maioria esmagadora, que só está gostando, aplaudindo e perguntando, mas sempre tem alguém que entra, vai e só joga alguma coisa ofensiva. E apenas isso que não é, obviamente, não vai ser aceito aqui. Eu faço várias lives que quando eu boto algum tema polêmico, entra gente que só entra para fazer um xingamento, cada um dá o que tem, assim, cada um dá o que tem, isso não é problema. Isso daí deixa eu falar, não tem problema nenhum. Então, não tem problema nenhum. Já preparei, tem um charuto aqui para fumar depois, para dar uma relaxada, tem um whiskyzinho, não tem, isso não é problema, isso não é problema. Já estou acostumado com isso. Eu queria te perguntar o seguinte, tem o Janice aqui que perguntou o seguinte, maçonaria tem um padrão? As lojas são obrigadas a seguir o mesmo costume? Ou cada loja tem uma coisa diferente? Como é que funciona essa questão dos ritos, interessante. Na maçonaria? Para mim, o mais tradicional dos ritos, né, é o rito escocês antigo e aceito. Né? É um rito que compõe 33 graus, e eu digo 33 graus porque os graus de aprendiz, companheiro e mestre, que são os graus simbólicos e comuns a toda a maçonaria, independente do rito, eles têm uma mensagem especial sobre o ponto de vista e entendimento do rito escocês antigo e aceito. Vai mudar alguma coisa no rito adoniramita, vai mudar alguma coisa no rito moderno. Até o moderno para o escocês é muito próximo. Eu costumo brincar que o escocês ele tem a objetividade e a direção e a chave assim, do rito moderno, com nuances de espiritualidade do rito adoniramita, né? Ou seja, se fosse na linguagem dos escocês, seria um rito jesuítico, né? Talvez por isso os jesuítas odeiam tanto a maçonaria, né? E odeiam assim de morte a maçonaria. E o que acontece? Existem ritos, sim, e o que a pessoa precisa entender, uma pessoa agora há pouco escreveu, a maçonaria é muito obscura. Se fosse obscura, eu não estava falando aqui, não estava explicando. Né? Ou seja, basta que... Não existe sacrifício de animais, como eu falei, não tem como pensar em sacrifício de animais. Eu sou judeu ortodoxo, eu nunca admitiria participar de algum lugar que estivesse matando um animal com culto a alguma coisa. Não existe isso. Isso não existe. Nem acho que um pastor evangélico também não, e tem pastores evangélicos na maçonaria, já tiveram padres, hoje a igreja proíbe, né? Porque a igreja talvez seja uma das maiores conhecedoras, se não a maior conhecedora da maçonaria, que mais conhece a fundo. Aí eu falo, mais até mesmo do que os próprios irmãos. Por quê? Como eu falei, pega-se o ritual e joga no fundo da gaveta. Então nós temos uma lenda que só vai aparecer no grau 3, né? Que é uma lenda muito peculiar, fundamental, né? Para a maçonaria. E ali você vai ter, nessa lenda, né, 3 mais pessoas. E aí, quando vai se buscar essa lenda, não posso tratar muito aqui, porque é uma coisa muito fechada, muito próxima, até porque existem outras maçons aqui que não são mestres, eles vão chegar lá, mas a importância está no nome desses rufiões, desses traidores. E aí, esses nomes, eles têm uma implicação latina, né? Quando a história passa sobre um espectro da região ali de Israel, de Tiro, né? Da construção do templo, Tseradata, e as pedras que vinham talhadas, e aí o chamir, que era um inseto que foi criado no 6º dia da criação para cortar pedras, já objetivando o templo de Salomão e outras coisas mais, mas quando esses 3 rufiões, esses 3 meliantes, vamos dizer assim, querem a todo custo aquele conhecimento que no devido momento toda pessoa consegue ter, mas precisa do momento, tem que passar por aquele processo para chegar ali.
Sim. E eles tentam, de toda forma, eles acabam assassinando a verdade. Né? Seria como o que é a verdade? A verdade é Deus, é tudo. Né? Deus é verdade, Deus é meta, ou seja, e aí seria, Deus me livre, né? Para nós, Raso de Shulam, rápido, qualquer comparação, mas o que seria a morte de Deus? Deus não morre, Deus não, mas você matar a verdade, né? Você destruir, amém? Você destruir a verdade através desses atos. Quem são esses caras? Não vou entrar no nome, mas esses nomes têm um final específico: A, O e Um. A, O e Um são finais latinos, são genitivos. Feminino, masculino e neutro. E aí, quando você pega essa história e você pega as ferramentas desse cidadão e vê aonde eles atacam, né, a verdade, você vai entender que no primeiro deles, que faz representar é justamente o feminino, né, o vocativo, e aí seria uma lembrança, digamos assim, exemplificada ali de quem? Da igreja. Né? E aí, quando você pega a igreja, quem é a igreja? Desculpem aqui os católicos, nada contra ninguém, por favor, mas a igreja, mais uma vez, voltando ao estudo lá da Torá, você tem quem? Quem é que a gente vai lá no final duas parachotas atrás e a gente tem a geração de Esav. Aí vai falando A, B, C, fulano, botando, é filho de Esav. Um deles ali, quem é? Magdiel. Magdiel, ele é o único que tem sobrenome Kel, o nome de Hashem ali. Aí você vai lá em Rashi, Misé, Rome. Essa aí é Roma. Porque ela ostenta o nome de Deus, mas em verdade é Esaf. Ela é descendente de Esaú, né? Ou seja, o inimigo toponímico, ou seja, o inimigo direto de Yaakov, de Israel. Ou seja, e por isso que Israel, aí as pessoas vão entender ao longo dos séculos, dos milênios, a perseguição de Magdiel contra Israel. Ou seja, de Esaú contra o irmão dele, através do filho, que é Magdiel. E por aí vai. Então, quando a gente consegue pegar esse conhecimento, a coisa fica mais fácil. E o ritual mostra isso. E o maçom desconhece isso. A maioria dos maçons, eu já dei algumas palestras, algumas lojas, né, falando desses 3 nomes, o que cada um representa, de que forma, por quê, né, por que cada um usa uma determinada ferramenta, porque justamente aquele que representa a igreja, ele vai, digamos assim, atacar a área gutural, né, que é a expressão que você traz o teu interno para o externo, ou seja, a tua expressão vocal, e quando ela tenta te calar através, vamos dizer assim, do rule, né, das regras ou das réguas, né, que em inglês você pode ter, ou do grego canon, né? E o canon vai ter a ver com o quê? O que é canon? Régua em grego. E canon também é o quê? O direito canônico. É o direito da igreja. Então, as pessoas compram uma inverdade já há milhares de anos, agridem quem eles desconhecem. Não, a maçonaria do demônio, a maçonaria isso. Mas aí eu te pergunto, quem falou isso para você? Ah, foi a igreja. Ah, a igreja? E quem é a igreja? Vou entrar nesse viés, que não é o objetivo aqui, a gente não quer falar mal de ninguém, não é esse o objetivo. Mas as pessoas são usadas de massa de manobra e elas desconhecem o mais básico, o que está escrito. Né? E como costumo brincar, né? Se até o bicheiro da esquina lava ali o escrito, se até ele honra o que está escrito, dirá o chefe, né? O que ele colocou nos livros dele não tem, que já passaram aí 3.400, 3.000, desde antes do mundo ser mundo, a Torá já estava sustentando o mundo, então como é que nós podemos pensar que alguma linha, uma vírgula, um ponto, né, poderia estar fora de contexto, né? Ou seja, a Torá é tudo, é princípio, é fim, é meio, e não tem o que fuja dela, né? Ainda que alguns se valham da mesma Torá para reescrevendo-a, né, e levando para outros caminhos, acabem utilizando-a para confundir e até mentir para as pessoas. Mas isso, mais uma vez, os cães ladram e a carruagem continua passando. Nós estamos aqui hoje, a maior prova é essa, né? Estamos aqui hoje. Com certeza. Ô, Max, passa tão rápido o tempo, ainda mais te escutando aí com tanta sabedoria. Eu quero aproveitar para a gente pegar esses últimos 15 minutos que a gente tem da nossa live e tentar fazer algumas perguntas. Eu sei que é muito difícil, porque tem muitas perguntas aqui que estão ligadas à Guerra dos Mitos, à própria história, né?
a cronologia da maçonaria, mas o que der para você responder aqui de muitas perguntas, muitas curiosidades interessantes. Então, por exemplo, tem gente perguntando o seguinte, eu vi que uma pessoa perguntou com o maior respeito do mundo, ele quer saber, tem alguma ligação com o bode, nem que seja simbólico? Existe alguma o animal em si ou uma não? é o bode expiatório, que está lá na própria Torá, né? Mas a outra, né, eu vou tentar fazer um desenho aqui rápido, né? Tem uma, em especial, no grau 2, em outros graus mais à frente, né? Você vai ter uma estrela, né? Que é a estrela flamejante, erroneamente chamada por alguns de estrela flamígera. Na verdade, não é. A espada é flamígera e a estrela é flamejante. A espada é aquela que o anjo ficou e a chama girava no entorno dela própria. Daí flamígera, a chama que gira no próprio entorno. E flamejante é aquela que flameja, né? Que seus raios, né? Raios fúlgidos, né? Como, né? Fala no nosso hino. Então você tem aqui, né? Vamos ver se dá para ver, uma estrela, né? Aquela estrela que em alguns lugares você vai encontrar, né? O Gzinho no meio, né? Que pode ser também de Gimel, ou de grande arquiteto, geometry e outras coisas que passam mais. Porém, né, alguns fazem o seguinte, né? O que eles fazem? Né? Quem não tem o que fazer acaba inventando, né? E aí o que acaba acontecendo? Aquela estrela que nós tínhamos, aí eles inventaram na Idade Média que na verdade não era nada disso, que a maçonaria cultuava era o quê? Era a estrela invertida, que é um bode, né? Os chifres, né? A bicha e as orelhas aqui do bichinho. Então é ridículo, né? Quando na verdade a estrela, digamos assim, essa estrela, você tem o você tem seria um homem de braços abertos, um homem perfeito. Aí se você pegar o pi, né? E colocar os números ali em cada uma daquelas, você vai chegar a uma numerologia muito interessante, né? Que é o número de Elohim, ou seja, você combinando os números, você vai ver que o homem perfeito ele se aproxima de Deus, né? O homem que estuda, o homem que abre os seus olhos para a verdade, o homem que faz o bem, o homem que se coloca abaixo de Deus, né? Mas caminha com Deus, a exemplo do Noé, que ele era um homem justo e perfeito, como está escrito ali. Então, não foi. Tem alguém perguntando isso, foi Salomão. Não, foi uma lenda, né? Como eu falei antes de Salomão tiveram os egípcios, mas que eu falei, se você quer entender bem sobre isso daí, é interessante ler esse livro, né? Pode procurar lá no Colégio de Ritos, no site do Colégio de Ritos, e você vai encontrar que tem muita coisa interessante falando do Boaz e por que Salomão, que vem ser neto dele, né? Porque mais uma vez, é tão importante, né, a presença dele, e até para entender essa loucura de bode, todas essas mistificações que trouxeram. Acabei não falando nada dos templários, né? Acabei falando da... Olha, até a própria estrela que você trouxe, né? A gente vê que o Dan Brown, por exemplo, né, que ele polemizou bastante. Eu até fico pensando que pode ser que eu estou muito errado no que eu vou falar sobre o assunto, mas ele acabou trazendo uma discussão até muito saudável entre muitas pessoas e desmistificando, por exemplo, a questão do número do pi, do homem perfeito. Ele bota Leonardo da Vinci com aquela imagem famosa, né, que fala que um grande maçom, um grande estudioso até dos corpos humanos, né, sobre a questão do número, o número divino, e aí ele desmistifica muito a estrela de 5 pontos, porque a maior parte das pessoas que eu escuto no Brasil falam estrela de 5 pontos e satanismo. E o Dan não tem nada a ver, a estrela de 5 pontos ele vem trazer o número perfeito, na verdade, como arquiteto, como Deus ele botou tudo perfeito totalmente na criação. Tem ligação com isso mesmo? Para você ter uma ideia, né, todos os forefathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles eram maçons, eram grandes maçons, e o que acontece? Eles colocaram na própria construção de Washington um arquétipo, né, numerológico muito grande. Então, eles trazem todo esse pensamento, toda essa ideia, né, para quê? Com o instrumento da maçonaria, ou seja, através da maçonaria trazendo isso. E aí você vai ver vários deles, todos, quase metade judeus, entendeu? Muitos judeus que participaram, né, e participam até hoje da ordem. Nós temos lojas
só de judeus, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Jerusalém, que eu ajudei até a fundar e tudo mais. Assim, muito, muito, muito interessante. Muito, tem muito. Ô, Max. Tá bom. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Eu vou precisar sair um minuto, pessoal. Eu tô com uma ligação aqui entrando, urgente, urgente. Fala aqui, um minuto, por favor. Fala, a gente espera. Pessoal, vamos esperar aqui o Max voltar. Por enquanto a gente está aqui junto. Muita gente fazendo, né, perguntas de todos os tipos. Tem gente aqui também mandando só umas ofensas, o que obviamente não é construtivo para a nossa live. Ele vai voltar daqui a pouco para a gente continuar fazendo algumas perguntas. Pessoal, é muito importante saber o seguinte, né, que a gente, no judaísmo, né, eu sei que se 5% daqui está ofendendo é muito, 95% está gostando, indagando e perguntando. Mas o judaísmo a gente fala muito sobre julgar o próximo, né? Julgar bem as pessoas. Então, se ele é um judeu ortodoxo e também ele é um maçom, é porque, obviamente, isso tem uma possibilidade, né? É possível a pessoa ser os dois. Eu não sou maçom, eu conheço nada, a não ser os livros do Dan Brown, né? Que eu sempre fui muito curioso sobre o tema, mas não conheço nada por dentro do mundo que existe da maçonaria. É legal escutar, porque ele é um judeu ortodoxo, ele não é ortodoxo de agora, a gente pode até perguntar a ele há quanto tempo, mas com certeza já tem mais de 20 anos, mais até que ele é um judeu ortodoxo, que estudou em Yeshiva, estudou muita Torá, então sabe muito judaísmo, e tenho certeza que dentro da maçonaria ele deve, inclusive, ensinar muito sobre o judaísmo, porque sendo uma pessoa que sabe tanta Torá, e dentro da maçonaria também existem muitas pessoas que estudam Torá, imagina o quanto ele deve tirar dúvida das pessoas dentro desses ambientes, né, chamadas lojas maçônicas, e por aí vai. Então isso é muito interessante. Tem muitas perguntas aqui, pessoal, que não são para mim, né? Mas é isso que a Jaque Célia falou, a gente tem que perguntar, a gente tem que conversar mesmo. Muita gente aqui conhece eles há muito tempo. Daniel Wickler, Max sensacional, acredito que ele tenha muito a agregar com o conhecimento dele, passa o canal dele também para a gente também acompanhar. Olha, quem quiser, pessoal, só botar aqui no Instagram, Max Hager, Hager, e assim você vai acompanhar, né? Você vai conseguir acompanhar o dia a dia, ou tudo que ele bote, algo que ele bote, né, no próprio Instagram. Tá, até vou escrever como é que é o nome dele aqui. Tá? Ele está aqui como Max Hager 33. Tá? Então, esse é o Instagram dele, Max Hager 33. Tá? Ele é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa aí que chega junto, né? Tanto na amizade, quanto na parte espiritual, quanto também no ensinamento. É uma pessoa que tem muita sabedoria, é uma pessoa que sabe muito, tem uma cultura bizarra, tá? Quem senta para conversar com o Max fica realmente impressionado. É um cara que engole livros, é um cara que estuda muito a Torá a fundo. Ele tinha uma grande ligação com o Rabat, talvez tenha até hoje, gostaria de também saber, mas ele sabe muito a Hassedut, que é a parte que a gente chama de Kabbalah, trazida, né, com mais facilidade ao ser humano. Então ele sabe bastante também do Zohar, sabe bastante da Hassedut. Quero mandar um grande abraço aqui ao Márcio Shen 18, que também, né, é um judeu da Ordem de Molay, e ao presidente da comunidade judaica aí do Rio de Janeiro, sabem que não tem clube melhor que existe no Rio de Janeiro do que o Monte Sinai. Então, se você é da comunidade judaica, aproveite para se tornar sócio, tá bom? Esse é o nosso querido presidente, amigo já há muitos anos, Márcio Shen, que está aqui com o Instagram Shen_18. Uma pessoa também maravilhosa. Pessoal, deixa eu responder aqui no WhatsApp. O Max está mandando aqui uma mensagem e já volto. Vai ficar pausado a minha tela, porque eu estarei no WhatsApp. Bom, pessoal, o Max teve uma urgência, não vai poder voltar para a live, infelizmente, mas se Deus quiser, ela vai ficar gravada.
tá bom? E eu espero conseguir marcar em breve. Como já batemos 1 hora de live e o Max ia ter um compromisso em seguida, pelo visto foi bem urgente, tá? O compromisso que ele teve agora, e ele não pôde continuar a live com a gente. Eu espero que a gente consiga fazer outras lives com o Max, tá bom? Ela, se Deus quiser, vai ficar gravada aqui para vocês. Então vai torar, pessoal. Tudo de bom a todos vocês. Aproveitem para adquirir todo o conhecimento, colocar todo esse conhecimento que a gente falou na prática. Tudo de bom, galera. Aproveita também para conhecer o nosso site, torarcomvocê.com. Quem quer conhecer mais judaísmo, Kabbalah, torarcomvocê.com. O nosso canal do YouTube também, Rabino Eliel Haski, com mais de 1.100 vídeos. E vai torar, pessoal. Vamos que vamos. Max, muito obrigado. Um beijão para você que pôde participar aí da live. Tudo de bom, galera. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom, galera.